Abel Ferreira e Neymar vão renovar com Palmeiras e Santos, respectivamente? Assunto do vídeo de hoje. Tem alguma novidade? Temos. Opa, temos. Temos declarações aí que vão apontando alguns caminhos. Primeira coisa, você vai dar o like do vídeo, vai se inscrever, vai ativar o sininho, rumo a 370 mil inscritos. Boa semana para todo mundo e eu vou falar com você de investimento. Semana começa, é sempre um dia bom para a gente começar algo novo. E você tem a vontade de investir, tem um recurso separadinho aí, bonitinho, mas dá um medo, né? Porque você não conhece, não entende do assunto. Então eu vou te indicar a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, o Mercado Bitcoin. Mais de 4 milhões de clientes, uma plataforma que está aí operando totalmente de acordo com os órgãos reguladores e que vai pegar sua mão nesse momento. Né? Tem uma campanha aí de primeiros passos para você que nunca investiu. Como é que você vai fazer? Você vai abrir a sua conta no Mercado Bitcoin. Não dura 5 minutos, galera. Super rápido. Abriu uma conta, você vai investir cinquentão. Jorge, não tenho 50 mil. Não, calma, 50 reais. Aí você tem, né? Cinquentinha. Então você bota lá cinquentinha. Em até 7 dias, metade disso volta para você em crédito para você usar como quiser, investir, né, usar como quiser dentro da sua conta. R$ 25 volta para você em até 7 dias e pronto. Isso aqui não dura 5 minutos, gente. Isso é super rápido. 5, 10 minutos você faz tudo isso aqui. Super rápido. Então aproveita, a dica é essa, o QR Code está na tela, o link está na descrição e no comentário fixado para você dar esse primeiro passo com o Mercado Bitcoin. É a hora de investir com o Mercado Bitcoin. Você vai me agradecer por essa dica, eu tenho certeza, tá? Você vai abrir de graça a conta. Paga nada, não tem tarifa, não tem taxa, não tem absolutamente nada. Muito bem. É uma campanha só para novos clientes, tá? Que vão abrir as contas, prorrogou por tempo limitado, então aproveita. Vamos começar falando de Abel Ferreira. O Abel ontem deu a sua tradicional entrevista coletiva de véspera de jogo, antes de enfrentar o Inter Miami na última rodada da Copa do Mundo de Clubes, e falou sobre renovação de contrato. E aí, ele foi perguntado, tá? Ele não chegou, de repente, no meio da coletiva, o repórter falou, Abel, como é que você vai fazer para marcar o Messi? Aí, do nada, ele falou, então, meu contrato vai ser renovado até 2027. Alô, Neymar, tamo junto. Não foi isso, não foi isso. Ele foi perguntado, escuta, Abel, vai renovar, tem uma proposta aí na sua mesa até 2027 e tal. Aí ele respondeu o seguinte, abre aspas, tudo indica que sim. Mas este não é o momento. É o momento para estar completamente focado no Mundial. A Leila falou muito bem. Vamos ter tempo de sentar e conversar. Fecha aspas. Ok. Veja, se você está aí há 6 meses, quando você abre essa janela de 6 meses, às vezes até 1 ano, para terminar um contrato longo, você já começa a conversar. Você não vai deixar, o contrato acaba em dezembro, você não vai deixar para conversar na primeira semana de dezembro, né? Não vai ser isso que vai acontecer. Você já vai rapidamente começar a agilizar isso aí. Então, o papo tá rolando, a presidente chegou, botou na mesa a proposta, falou, ô Abel, é até 2027, tá? 2027, vê aí, analisa com calma, tô te entregando aqui a proposta, bonitinha na mesa, então eles vão conversar e vão chegar a um denominador comum. A Leila tem dito desde sempre que o desejo dela é que o Abel fique lá enquanto ela tiver. O que eu acho que é preciso equalizar aí é porque você tem uma relação de... Existe uma relação de idolatria com o Abel, acho até de gratidão por tudo que o Abel conquistou, mas é preciso encontrar o caminho da cobrança quando as metas não são batidas. Porque, por exemplo, em 2024, o Palmeiras ficou longe de bater as suas metas. O Palmeiras ganha o Campeonato Paulista e só. Isso não é suficiente. Não é só porque a realidade do futebol mudou, né? Do estadual mudou. O estadual que dos anos 90 salvava a temporada, hoje não salva mais. A questão não é só essa. A questão é que não salva o próprio Palmeiras pelo sarrafo, que está no alto, colocado pelo próprio Abel. Palmeiras hoje é o time que briga para ganhar Libertadores todo ano, brasileiro todo ano. E ele ficou longe do brasileiro. Ele ficou, na verdade, longe da Libertadores e da Copa do Brasil, porque ele cai nas oitavas em agosto. Tudo bem, caiu para os respectivos campeões, mas caiu muito cedo. E do brasileiro, ele até matematicamente foi até a última rodada vivo, mas, enfim, ele perde o título dentro de casa no confronto direto contra o Botafogo. Ali o título foi embora na rodada 36, se não me engano. Então, ele ficou fora dos grandes títulos. E uma parte da torcida cobrou demais. Ele teve alguns momentos tensos nessa relação com o torcedor do Palmeiras. Tem aquele período em 2021, quando ele
cai para o CRB, e aliás ele tem derrotas assim num espaço de tempo muito curto, né? Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, né? Enfim, a eliminação para o CRB, um negócio pesado, pesado. Teve em 2023 a teimosia do Abel contra o Boca, a estratégia mal sucedida no primeiro jogo e repetida no segundo jogo, né? A baixíssima minutagem do Endrick no confronto está muito na conta dele. O fato do Palmeiras não ter conseguido avançar a final da Libertadores em 2023. Está muito na conta do Abel, né? Essa temporada de resultados ruins em 2024. Então, acho que inclusive 2024 foi o pior ano do trabalho do Abel. Agora, em 2025, ele conseguiu retomar um nível de competitividade. O Palmeiras começou muito bem o Campeonato Brasileiro, depois teve as derrotas, né, para o Flamengo, para o Cruzeiro, antes da partida para o Mundial, que abalaram, né, fizeram o Palmeiras, inclusive, sair da liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras foi para o Mundial vivendo um bom momento. Fez 2 bons jogos no início da trajetória dele no Mundial. Tem o melhor elenco à disposição desde que chegou em outubro de 2020. Isso também é muito importante. E tem o desejo de ficar. O cara quer ficar. Em alguns momentos, o Abel mostrou um nível de desgaste, acho que de cansaço mental com a pressão existente do futebol brasileiro, que é um negócio... E ainda mais para um treinador como ele, tão obcecado pelo estudo, pela análise, pelo trabalho. Imagino o quanto isso cobre um preço nesse aspecto mental, né? Mas, ao mesmo tempo, o Abel deu uma entrevista recentemente onde ele falava da importância de ter a família por perto, porque em outros trabalhos, em outros momentos da carreira, ele precisou trabalhar longe da família. A família ficava num país e ele trabalhava no outro. E ele está com todo mundo aqui e ele está feliz com isso. Ele tem um ambiente na vida pessoal que também é muito vantajoso, é muito benéfico, é muito positivo para ele. Então eu acho que é um caminho natural. Eu jamais abriria a mão, se dirigente fosse, do principal treinador do futebol brasileiro já há quase 5 anos. Vai fazer 5 anos que o Abel é o principal treinador do futebol brasileiro. Você pode não gostar, você pode achar o Abel mal educado, grosseiro, ríspido nas respostas. Tudo bem, aí é direito seu. Mas competente ele é. Nós estamos falando de um cara que todo ano foi campeão. Tudo bem, em 2024 é só o Paulista. E para o Palmeiras é muito pouco. Tudo bem. Mas ele chega, ganha logo a primeira Libertadores, 2020, que tem o período da pandemia, aquela confusão toda, e vai jogada para o ano seguinte. Ele ganha a Libertadores, ele ganha a Copa do Brasil também de 2020, ele ganha a Libertadores em 2021, ele ganha a Recopa Sul-Americana em 22, aí em 22 ele começa o Tricampeonato Paulista, 22, 23, 24, em 22 ele começa o Bicampeonato Brasileiro, 22, 23, ainda tem a Supercopa de 23, amigo. É brincadeira, eu, presidente do clube, faria de tudo para manter o Abel o tempo que pudesse. E eu, se fosse o Abel, também veria com ótimos olhos permanecer num clube vencedor, num clube hoje riquíssimo, que fatura na casa do bilhão, que é dominante dentro do continente, que vai dar a ele a possibilidade de ganhar títulos todo ano, que acaba de dar a ele o melhor elenco desde a chegada dele. Eu também ficaria, sem dúvida eu ficaria, né? Então acho que caminha para isso, a coisa caminha para uma continuidade do Abel no Palmeiras. E óbvio que, mas pô, já tem uma torcida, uma parte da torcida que corneta, que não gosta do Abel, que perde a paciência. Amigo, a relação de futebol é essa mesmo, não tem jeito. No seu casamento você tem desgaste, você tem treta, você tem dia difícil, às vezes rolam as discussões, mas o amor prevalece e tudo fica bem no final. E é isso, né? Obviamente, desde que você não cruze determinadas linhas de respeito. Então, a relação do torcedor, ninguém deu porrada no Abel, ainda bem. Ninguém ameaçou a família do Abel, ainda bem. Ninguém depredou algum patrimônio do Abel, ainda bem. Então, é a cornetagem da arquibancada, e a gente sabe que a torcida do Palmeiras é uma torcida que corneta muito, é o perfil dela, tá tudo bem. Faz parte do futebol. Óbvio, você vai ganhar, vai ser exaltado, vai ser festejado. Quando perder, você vai ser cobrado. E aí volta no ponto que eu falava no início do vídeo. É preciso que você mantenha essa idolatria, esse respeito, renove o contrato, deixe bem claro, olha, por mim, fica aqui o tempo que quiser. Ao mesmo tempo, na hora que as metas não forem batidas, chega na mesa e fala, Abel, escuta,
meu velho, não dá pra gente fazer uma temporada como a gente fez em 2024. O que aconteceu? E muito provavelmente essa conversa houve. O que você precisa? Eu preciso de um reforço tal, foi lá e buscou. Eu preciso de um 9, foi lá e buscou. É isso, né? Ele vai ser cobrado, ele vai ser criticado e vai ser exaltado quando tiver que ser, quando merecer. Eu, particularmente, sou fã do Abel e já disse isso em outros vídeos. Ficaria muito triste, eu acho que o futebol brasileiro perderia com a ausência do Abel Ferreira. Tem argumento clubista aqui nos meus vídeos. Isso aí você não vai ver. Você não vai ver perseguição aqui ao Abel pelo fato dele ser técnico do Palmeiras, não ser o técnico do meu time, porque ele é português, porque essas babaquices não entram nesse canal. O que entra aqui é análise de futebol. E esse cara faz bem ao futebol brasileiro. Quem pega um clube da expressão do tamanho do Palmeiras e ajuda a levar ao patamar atual, está fazendo um bem ao futebol brasileiro. E acho que vai ser muito bom o Abel continuar por aqui. Vamos ver se a coisa vai avançar. E na boa, não tem problema nenhum essa resposta do Abel. Como assim, Jorge? Você criticou o Neymar, mas o Abel pode, na véspera de um jogo de Mundial, falar de renovação. Ele foi perguntado e ele não se aprofundou no tema. E deixou bem claro que a prioridade no momento é focar no Mundial, que vai ter tempo para conversar depois. Vocês conseguem perceber a diferença disso para aquilo que o Neymar disse lá no Flow, depois do amistoso na Vila Belmiro semana passada, né? Onde ele sequer cita o Santos. Você consegue perceber. Ele respondeu o que foi perguntado, tratou o Palmeiras com respeito, tratou o Mundial com prioridade e a vida seguiu. Não são da mesma natureza as duas falas, por favor. E por falar em Neymar, ontem o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, aqui de São Paulo, dizendo que as negociações com o Neymar pela renovação estão avançadas. Então vamos lá, abre aspas. Estamos conversando com o staff do Neymar. É um avanço. Estamos avançando muito na nova negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período. Fecha aspas. Veja, um novo período. A gente não sabe se serão 6 meses apenas até o fim do ano, um ano e meio, né? Um ano é até a próxima Copa, um ano e meio é até além da Copa do Mundo de 2026. Isso a gente não sabe. É um novo período, né? A informação que eu tenho, e que é a mesma que o Ricardo Martins também tem, é que isso aí é no mínimo um ano, é até Copa do Mundo do ano que vem, pelo menos. E aí o Marcelo continua, presidente do Santos, abre aspas, esperamos que seja o mais rápido possível, não pode ser precipitado, não é uma demora, não é o caso de, se o Neymar não renovar, não joga amanhã ou domingo, não é o caso, não temos necessidade nenhuma do Neymar jogar agora, ou do time voltar a atuar. Eu tenho a minha impressão, eu estou muito esperançoso com um desfecho favorável. Diferente de um período recente, mas hoje, diante do avanço e da forma como conversamos, acho que é uma boa possibilidade. Fecha aspas. Vamos lá, aqui tem um ponto aqui para a gente debater. Não temos necessidade nenhuma do Neymar jogar agora ou do time voltar a atuar. Realmente, agora, 23 de junho, ele deu a entrevista no dia 22, não temos, né? Porque o Santos só volta a jogar no meio de julho. Mas é preciso entender, porque o time vai voltar desse período de descanso e vai começar os treinamentos novamente para o retorno do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo que o Santos tem agendado, confirmado do Campeonato Brasileiro, é contra o Flamengo, no dia, cadê a tabela aqui, ó? No dia 16 de julho. Ainda do site da CBF, esse jogo está marcado para Vila Belmiro, mas eu tenho a informação, e outros colegas também, de que o Santos está com um acordo engatilhado com o São Paulo para levar esse jogo para o Morumbi. Dia 16 de julho é o próximo jogo agendado, porque o jogo contra o Palmeiras, que é da rodada anterior, você entra no site da CBF, na tabela do Brasileirão, e ele está aqui como data a ser confirmada. Porque os jogos dos 4 brasileiros que estão no Mundial da rodada 13 só serão confirmados depois que a gente souber o desfecho deles no Mundial. Pode ser que um deles chegue à final no dia 11. Então, tem que esperar. Pode ser que o Palmeiras seja finalista. Então, no site da CBF, o jogo da rodada 13 não tem data, que é Santos e Palmeiras, mas o jogo da rodada 14, Santos e Flamengo, é no dia 16. Então, quando o Santos voltar desses dias aí de férias, ele vai ter ainda dias de trabalho até a reestreia, até a volta do Brasileirão. E é preciso, é importante que nesses dias de trabalho já se saiba se o Neymar vai fazer parte dos planos ou não. O Kleber Xavier, na hora de treinar o time, na hora de planejar o jogo contra o Flamengo, enfim, ele já tem que ter em mente, vai ter o Neymar ou não vai ter o Neymar?
Porque isso altera o funcionamento do time, isso altera dinâmicas do ataque, isso altera até mesmo posicionamento, funções de determinados jogadores em campo, precisa saber. Tudo bem, o contrato termina no dia 30, mas o Santos não está jogando. Ele pode ser renovado no dia 2, no dia 3, mas não pode ser o dia 15, se o Santos tem jogo dia 16. Esse eu acho que é o ponto. Porque tempo tem demais. O último jogo do Neymar foi no dia 1, contra o Botafogo. Né? Se vale para o Santos, não, a gente pode esperar porque não tem jogo. Vale também para o Neymar. Neymar, você já podia tomar essa decisão ou acelerar essa conversa desde o dia 2, porque não tinha mais jogo para você. Você já estava fora do jogo do dia 12 contra o Fortaleza e depois um mês até o jogo seguinte. Então vale por outro lado também. Eu entendo que uma negociação como essa não é do dia para a noite, mas convenhamos, hoje é dia 23 de junho. Já tem 21 dias que o Neymar não entra em campo com a camisa do Santos, porque, né, foi expulso lá contra o Botafogo e até a volta do Mundial parou, não tem jogo. Então é o momento. Também acho que o Santos não precisa ficar correndo atrás, desesperado. Tá bom, ó, eu já te fiz a proposta. A proposta tá na tua mesa. Quer renovar? Beleza, não quer? Amém. Né, Neymar pai? Tudo bem, o Santos já fez a parte dele. O Santos não precisa ficar se implorando, se ajoelhando, se humilhando para o Neymar continuar ou não. Eu acho que quanto mais... Uma coisa é, eu também acho muito delicado, mas não vou negar a legitimidade de um agente, de um jogador, de procurar o melhor para ele. Entendo que tudo tem um efeito colateral. O efeito colateral é o desgaste com a torcida. Mas o Neymar pai chegar e falar, tô vindo, mercado, tô indo lá nos Estados Unidos, vou conversar com alguns clubes. Tá bom. Profissionalmente é o direito que ele tem? Sim, é um direito que ele tem. Não vou tirar isso, não. Agora, isso tem um efeito. O efeito é como a torcida vai reagir, e às vezes a torcida reage mal. Então, se você ultrapassa o dia 30 e você vai cozinhando essa novela até o dia 5, até o dia 10, o Brasileirão voltando, e você não resolve, o desgaste que já existe com parte da torcida tende a aumentar. Então, tudo bem, vai esticar a corda para a negociação? Ok. Vai esticar a corda buscando para si as melhores condições possíveis? Ok. Entenda que essa corda pode partir. E quando essa corda parte, se você está colocando muita força na hora de puxar, quando ela parte, tem um efeito para você. Você acaba caindo, você acaba se desequilibrando, essa força volta toda. E aí você pode lidar com as consequências de uma corda partida de tanto você puxar. É isso que eu tenho alertado. Puxa, quem sou eu, né? Eu tão pequenininho, perto de um cara tão gigante como o Neymar. Quem sou eu para ter essa pretensão? Mas, enfim, é o meu papel, né? Levar ideias, levar pensamentos e difundi-los através de um canal grande como esse aqui. Tô tentando contribuir, né? Até como um torcedor do Santos também. Quero o melhor para o clube e para todo mundo que está envolvido no clube. Tô dando os meus alertas aqui, com a melhor das intenções. Enfim, não tem pressa? Tá. Não tem, mas tem, sabe? Não tem, mas tem. Porque você tem vários projetos aí que dependem do Neymar, não é só um projeto de time. Eu fico imaginando a angústia da Umbro, que fez a tal da camisa azul. Você imagina, lançou agora a camisa azul no início de junho. Não tem 25 dias que a camisa está aí lançada e sendo vendida. Não tem um mês. Fica nessa. Neymar continua, Neymar não continua. Aí o Neymar dá uma declaração, deixa parte da torcida puta com ele, aí o cara de repente tava pensando em comprar a camisa, não compra. E se ele não renova? Meu Deus do céu, o que vai acontecer com o estoque de camisa azul já produzida? Então veja, é uma resposta que não pode ser dada do dia para a noite. Não é que o Neymar no dia... Ele parou de jogar no dia 1, né? Foi expulso lá contra o Botafogo. Dia 2 ele tem que dar resposta. Eu não estou cobrando isso, mas dia 23 já. Né? Eu acho que é o momento. Faltam 7 dias para acabar o contrato. Eu acho que já é o momento de dar algum direcionamento ao Santos. Até porque, vamos lá, Neymar pai, vamos lá. A sua realidade de mercado hoje é essa aí. Então, o que você tem hoje para trabalhar é isso aí. Não continuar, vai ser ruim para o Santos? Vai ser ruim para o Santos. Acho que o Santos perderá muito sem o Neymar. Acho que, inclusive, o Santos aumenta o seu risco de rebaixamento com o Neymar fora. Cheguei até a dizer no calor, Santos, o Neymar sai, o Santos cai. Revi, não acho que é tão automático, mas acho que aumenta a chance. O risco fica bem mais alto se o Neymar for embora. Agora é ruim para o Neymar também. É ruim para o Neymar, porque o mercado de primeiríssimo nível não parece tão aberto assim ao Neymar.
como eu tenho dito, tenho observado, diferente do que o Neymar pai está vendendo. Então, acho que será ruim também para o Neymar. E como o pai dele busca sempre o melhor para ele não deve jamais adotar um caminho, escolher um caminho que seja ruim para o filho. Então, acho que vai continuar. Mas quanto mais a novela se arrasta, mais o desgaste aumenta com parte da torcida do Santos. E eu acho que o momento é de conter alguns danos, alguns abalos nessa relação. Fez bobagem com a sua esposa, fez bobagem com o seu marido, tenta se reconciliar, diz alguma coisa bonita, faz um almoço legal, leva para o restaurante legal. Acho que o Neymar está nesse momento da relação com uma parte da torcida do Santos. E o restaurante bonito, o jantar bonito, o buquê de flores no futebol é o gol. É a bola na rede, são as grandes atuações. Que o Neymar consiga entregar isso na volta do Brasileirão. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa semana e tchau!